tô aqui, ó. Venha, Pedrão. Venha. Venha. Vocês são privilegiados por participarem dessa parte inicial que envolve as visitas às lojas. E eu tenho certeza que no final do dia de hoje a gente se dá conta o quanto se pode aprender, o quanto pode ser interessante estarmos junto à NRF. Desde o encontro de ontem, tentando dar uma visão do todo do que acontece, do que pode acontecer no mercado, no varejo do Brasil e fora do Brasil, e principalmente aqui nos Estados Unidos. Depois, ao longo das visitas do dia de hoje, a gente sabe, extremamente cansativas, mas acho que cada um de nós hoje está um pouco mais, eu diria assim, de uma forma pretensiosa, energizado em termos de conhecimento. Vai falar de coisas que nos provocam, que criam oportunidades e criam ameaças também para quem não está alinhado com tudo isso. Agora é essa! E que tenhamos mais, muitas outras vezes. Já estamos conversando o que a gente vai conseguir armar lá em São Paulo para o pós-NRF. Com a gente outros anos e já visitou o Google de Nova York. Quem que é a primeira vez aqui no Google de Nova York? Grande maioria. Boa. Tem dois escritórios, tem esse aqui e o outro que fica na Chelsea Market, fica em cima do supermercado. Mas já visitou o Google de Nova York e foi para lá. Como curiosidade, Google baseado em Nova York está entre os maiores escritórios do mundo. A gente tem mais ou menos 10 mil funcionários aqui e tem muita iniciativa acontecendo. Esse é um escritório, esse é um data center, na verdade, e o escritório mais das áreas de negócios é o escritório que fica na Chelsea Market. Então, tem muita coisa acontecendo. O Google aqui em Nova York tem parcerias com instituições de ensino, tem várias iniciativas com a comunidade também e muito evento voltado para varejo, aí como curiosidade. E, de novo, um super prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bom. Como consumidor tem interagido com o varejo, que isso tem movimentado o varejo, feito para se tornar relevante para esse consumidor a partir de dados. Então são esses dois grandes temas que a gente quer deixar com vocês como roadmap, onde a gente, depois desse aquecimento, vai aprofundar mais na quarta-feira lá no Detalhes e os principais varejistas hoje. Então, se a gente for olhar aqui por essa lista, 40 anos atrás, 40, quase 50 anos atrás e agora, se a gente olhar as duas listas, nenhum dos varejistas de 40 anos atrás está presente na lista dos grandes varejistas. Cresceu 4 posições aí nos últimos anos, e se a gente for olhar, não é, digamos assim, o varejo tradicional, como varejistas, redes de varejos mais tradicionais, né? Então, isso de evolução. E essa evolução ela vai acontecendo muito de acordo também com o que a sociedade vai se moldando, de acordo com o que o consumidor vai demandando. Quando a gente olha esse primeiro padrão, a gente já vê que até nisso tem mudado. Quando a gente olha, por exemplo, o Poupa-Tempo, ali, 1 milhão de agendamentos através de um chatbot do Poupa-Tempo, a gente vê que até o ponto, quando a gente olha de burocracia, é algo que tem mudado do ponto de vista da sociedade como consumidor de loja física e virtual. Isso quando a gente falar com 7,5 milhões de downloads no app. Um outro padrão aqui, quando a gente olha aí os famosos super apps, digamos assim, pegando aqui como exemplo Rappi, recebendo 1 bilhão de investimento no último ano e resolvendo aí muito das questões da logística ali de dia a dia de uma forma rápida, e como o Rappi tem várias outras aí surgindo, e a gente entendendo que não existe mais, digamos assim, barreiras. O consumidor ele não admite mais que tem barreiras quando ele pensa no ponto de vista de eficiência do consumo. E se a gente for olhar, isso está acontecendo em todas as frentes de transações de forma digital. Quando os consumidores dizem que assistem TV pouco ou praticamente não assistem mais tempo no meio online. As vendas elas são influenciadas pelo digital. E esse é um dado que eu gostaria de dizer, a influência ela cresce até mais rápido, o volume de transações acontecendo no offline influenciadas pelo digital, ela cresce mais rápido e cresceu 1 milhão de buscas. Então isso dá mais ou menos 10 buscas mensais para cada internauta no Brasil.
E 15% dessas buscas são novas buscas, ou seja, pessoas pesquisando por termos que até então elas nunca buscaram antes, ou por produtos e serviços que até então elas nunca tinham, mais ou menos de 50% no volume de buscas até aquele produto ser vendido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na venda de um smartphone, antigamente um consumidor, há 3 anos atrás, antigamente, né, pouquinho tempo atrás, um consumidor fazia 30 buscas até ele se decidir por qual modelo de smartphone, e até ele, seja porque ele tem muito mais opção, ou seja porque também ele ficou muito mais exigente. Próximo a mim, ou buscas por produtos próximos a mim, essas buscas cresceram quase 3 vezes nos últimos 2 anos. Então, pensa em crescimento do interesse por lojas. De novo, essas buscas cresceram 4 vezes nos últimos 2 anos. Na verdade, esse consumidor, ele precisa querer ir até as lojas. E esse é muito o nosso ponto de vista como consumidor. A gente tem no dia a dia e questões que a gente tem muitas vezes também momentâneas. Com o uso de dados, com inteligência de dados. Então, trazendo aqui um exemplo. Hoje, se eu procurar no Google, no meu celular, algum produto ou algum local para visitar aqui em Nova York, se eu procurar, por exemplo, restaurante, o resultado que vai aparecer no meu celular vai ser completamente diferente, ou bem diferente, muito provavelmente, de qualquer um aqui que faça a mesma busca. Então, trazendo algum exemplo aqui de 9 ou 27 anos. Todas as minhas buscas e o meu comportamento até então nesses dias são relacionados à visita em Nova York com crianças. Então, quando o Google for oferecer resultados para mim, quando eu buscar por qualquer produto ou serviço, ele vai levar em consideração todas essas buscas que eu fiz antes, os lugares que eu visitei, já entendeu ali por sinais que eu estou numa viagem com família em turismo. Se uma outra pessoa, muitas vezes, do mesmo perfil demográfico que eu, também com criança, está aqui em Nova York, fez a mesma busca, mas essa pessoa está com um padrão de viagem sozinho, de negócios, o resultado vai ser diferente. Então, é aí que começa a questão do poder do uso de dados em relação ao contexto que o consumidor está. Então, às vezes, para um mesmo consumidor, se ele fizer a mesma busca em situações diferentes, o resultado vai aparecer. Essa informação vindo cada vez mais a partir da inteligência do uso de dados. E é aí que a gente faz a relação com o segundo ponto aqui, utilizar bem esses dados. Por quê? Se pelos sinais que a gente tem hoje em busca, comportamento do consumidor, etc., a gente como Google consegue mostrar para o consumidor qual que é o melhor resultado para ele, imaginem um varejista que combina isso, combinando também todos os pontos aqui quando a gente pensa aí na questão de ecossistema envolvendo o varejo, né? Então, é muito comum a gente observar executivos de varejo pensando nesse ecossistema aqui, como, por exemplo, programas de fidelização, meios de pagamento, logística e por aí vai, como oportunidade de negócio, oportunidade de fazer dinheiro. Só que, além disso, todos esses pontos aqui são essenciais também como oportunidade para a gente aproveitar e usar como dado, e esse dado fazer com que a gente consiga oferecer para o nosso consumidor o que ele precisa naquele momento e se torne mais relevante para esse consumidor, como 5% nos últimos 4 anos. E se a gente for fazer uma correlação aqui, dá até para a gente relacionar o crescimento de usuários em Amazon Prime com o próprio crescimento da margem bruta da Amazon, por exemplo. Oferecer soluções para os nossos clientes como varejo, 57% dos e-consumidores brasileiros já realizaram alguma compra. Como que a gente tem aqui de entender melhor esse consumidor e reimpactar depois esse consumidor? Todos investindo pesadamente em soluções de logística, seja por terceiro, seja por logística própria, ou combinando aí num crowdsourcing parceiros de logística para conseguir entregar no menor tempo possível e ser mais eficiente possível, mas surgindo e resolvendo um pedaço de logística que muito do varejo não conseguia resolver até então. E um outro exemplo também da James Delivery sendo comprada também pelo GPA, e a gente vai vendo um movimento aí
de soluções de fazer dinheiro com meio de pagamento, a gente tem também a outra oportunidade de entender o quanto esse consumidor está consumindo, o quanto é mais eficiente possível, esperando que o varejista ali, esperando que as empresas estejam presentes no momento que ele precisa, mas ao mesmo tempo juntando com o ecossistema de varejo, onde de certa forma os dois se integram e viram aí uma grande oportunidade para nós como executivos aí da indústria pensar em como integrar as duas pontas, combinando insights de consumidor e combinando gestão de dados em cima aí do ecossistema de varejo como um todo, pensando em logística, pensando em meio de pagamento, pensando em programa de fidelidade. Mais a fundo na quarta-feira, e hoje a gente vai ver um pouco mais com o time de Google Cloud, com o John Lucena e com o Antônio Neto, que vão falar um pouco mais de como trabalhar. Temos mais de R$1,5 bilhão em fraudes para mais de 3 mil clientes que estão conosco. Nós não atuamos apenas no combate à fraude, mas na geração de confiança e melhor experiência do consumidor para aumentar a receita de nossos clientes. Estar sempre um passo à frente para que você possa vender mais e melhor. Isso é ClearSale.